A gente vai bater um papo agora com o Rodrigo Cohen, que é analista de investimentos e cofundador da Escola de Investimentos. Ele está aqui com a gente. Vamos lá fazer as nossas análises gráficas aqui nesse momento. Rodrigo, uma ótima tarde para todos para você e para todo mundo que está aí, claro, ainda nos seguindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá entender um pouquinho de como que a gente vê com esse mercado descolado lá de fora, né? O que pode estar acontecendo? Muito aqui no chat já trouxeram tudo quanto foi de animal. É voo de galinha, é voo de quem mais, ô Gabriel, que estavam trazendo aqui no nosso chat? Teve voo de galinha, teve voo de avestruz, falou, não sai do chão, então vai ficar de lado sempre. Voo de carcará, de pato, tem todas as aves possíveis que voam aqui no nosso lugar. Respiro de baleia também, né? Respiro de baleia também é uma boa, gostei dessa também. Vem, dá uma respirada e volta pro fundo. Vamos dar um pouco de humor para isso tudo aqui. Mas o que exatamente se trata essa alta, essa disparada, essa descolada do índice Bovespa lá de fora? Seja sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Adoro estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Sou fã, sempre sigo aqui os programas e aprendo bastante. Vamos lá, a gente tem uma série de notícias importantes, né, que chegaram aqui hoje para a gente, e isso faz com que a nossa bolsa descolhe lá de fora. Eu posso destacar principalmente a Tebet, né, falando aí do arcabouço fiscal que vai sair possivelmente antes da nossa divulgação do próxima divulgação do Copom aqui, dos juros aqui no Brasil. Já há quem diga que nesse próximo Copom já vão dizer que os juros em maio vão cair, né? Uma coisa que era inesperada até há pouco tempo, talvez só no final do ano ou só no ano que vem os juros fossem cair. Então, o mercado fica, na minha opinião, animado. Juros em queda, dólar em queda, e com isso a bolsa pode se animar e subir. Eu não acho que é voo de galinha, não, tá? Eu acho que pode ser aí, para quem é mais otimista, pode ser uma alta aí bem interessante, uma boa oportunidade para a gente. Perfeito, perfeito. Bom, pelo menos isso em relação ao Ibovespa. Em relação ao dólar, será que a gente continua vendo uma tendência de queda como a que a gente está acompanhando aí hoje ou não? Porque, na verdade, a sensação que dá é que a gente, inclusive, tem operado notícia ultimamente, né? A sensação é exatamente isso que tem acontecido. É verdade. Assim, o dólar hoje, especificamente, né, deveria ter subido, né, depois do discurso do Powell, tanto hoje quanto ontem, com os dados também saindo, né, a gente teve aí um ADP vindo bem alto, a gente tem sexta-feira, como vocês falaram muito bem agora, o payroll, que pode vir alto. O último payroll viu uma criação de 500 mil vagas, não me lembro de ter visto isso, tá? Quando que isso aconteceu, né? Então, realmente, o dólar deveria subir por causa disso, e agora vocês falando, né, em relação aos juros lá nos Estados Unidos podendo chegar a 6%, isso faz com que a moeda norte-americana se valorize. Porém, estamos no Brasil. No Brasil, a gente tem notícias um pouco diferentes, cenário um pouco diferente. O dólar que já se valorizou bastante nos últimos tempos, o Brasil que ele está sem paridade em relação a países parecidos, por exemplo, México e Chile, que já perderam bastante, já se valorizaram bastante, o dólar já perdeu bastante lá em relação ao passar do tempo. Então, a gente tem, se a gente fizer um estudo, né, mostrando que se o Brasil tivesse a mesma queda de dólar em relação ao México, a gente estaria com o dólar hoje em torno de 4,90, e em relação ao Chile, em torno de 4,60, 4,70. Ou seja, é possível que a gente esteja com o dólar super valorizado aqui no Brasil e tenha um espaço bom para queda. Então, com juros caindo, não acho que necessariamente notícia, pode ser fundamento com certeza, e pode ser que o dólar caia e a nossa bolsa vá para cima. Tem grande chance sim, na minha visão. Nossas participações, a gente sempre gosta de fazer essa mescla, trazer o que está impactando o mercado, trazer um pouco de fundamento, trazer uma visão um pouco mais gráfica sobre os movimentos dos ativos. E tem gente aqui, depois dessa notícia que eu acabei de comentar, sobre a BlackRock, revisando para cima a sua expectativa de juros terminal nos Estados Unidos, falando da possibilidade sobre 6% de juros nos Estados Unidos. A gente teve ontem o pronunciamento de Jerome Powell lá na Câmara, em uma sabatina, até um pouco mais duro do que o comum, falando sobre a possível necessidade de subir os juros, que será atendida pelo Fed se enxergar, claro, na inflação um caráter mais
mais resiliente à política monetária. Lembrando, segundo alguns indicadores de condição econômica dos Estados Unidos, nós ainda não atingimos a condição restritiva dos juros. Ainda não estamos restritivos o suficiente com esse patamar de juros, o que justificaria um pedido maior ali sobre taxas, um aumento um pouco mais forte nessas taxas de juros. Com essas revisões, perspectivas negativas para o juro norte-americano. A gente falava sobre essa boa perspectiva para o real. No entanto, se a gente realmente chegar a 6%, a 5,75% nos Estados Unidos, a gente pode ver uma forte fuga de capital aqui do Brasil. Como que você está precificando? Como é que você está pensando nesse mercado brasileiro ao final do ano com possível juros norte-americano a 6%? Acho que a gente não vê esse patamar aí. Eu não me lembro, pelo menos. Eu sou novo, mas eu ainda não me lembro de um juros norte-americano em 6%. A maior economia do mundo, a economia mais segura, ofertando 6% de juros, parece um mau negócio aqui para os mercados emergentes. Como é que você está olhando para essa possibilidade? É um desafio bem grande, concordo plenamente, mas eu sempre gosto de olhar os dois lados da moeda, né? Eu também não me lembro dos juros tão altos assim, tá, nos Estados Unidos. De qualquer forma, a gente tem, por um lado, a moeda mais segura, né, do mundo, com os juros lá em cima, então isso promove com certeza uma entrada de capital, de investimentos fortes nos Estados Unidos, mas por outro lado, a gente tem boas oportunidades em empresas muito boas aqui no Brasil, com preços, né, convidativos. Então esse é um ponto. Segundo ponto, commodities em alta. A gente tem no commodities em alta, petróleo, minério, né, grande expectativa esse ano com a retomada da China. A gente tem aqui Petrobras, Vale, siderúrgicas e outras empresas de petróleo também, com uma boa oportunidade de valorização. Além disso, com os juros ainda lá em cima aqui, a gente tem os bancos também ganhando dinheiro através do spread alto. E se os juros caem, os bancos sempre ganham dinheiro, e a gente tem oportunidade com as varejistas, tem oportunidade com as construtoras também, principalmente de baixa renda. Então eu vejo que o cenário também aqui é bom, tá? Esse cenário é convidativo aqui no Brasil também. E, por fim, eu acho que a gente tem uma prova clara de que isso é previsto, é previsível, né? Que os juros lá fora poderiam subir nos Estados Unidos, mesmo com o discurso antes mais dovido do Jerome Powell, agora que ele já engrossou um pouco a voz. E mesmo assim, a entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa no Brasil tem sido muito alta e normalmente eles não estão errados. Então isso mostra que investidor estrangeiro, mesmo com os juros lá em cima podendo chegar no 6, coloca dinheiro aqui e mostra que a nossa bolsa tem ainda uma grande oportunidade de a gente poder ganhar dinheiro com ela. Uhum. A gente pode trazer as análises gráficas aí de alguns setores, inclusive eu queria olhar contigo, Rodrigo, se for possível, o setor de frigoríficos. A gente tinha nessa questão da doença aí da vaca louca, que foi confirmado ser um caso atípico, isolado. No México, a gente já tem aí uma retomada, inclusive hoje, ainda há pouco, né, Marfrig já anunciando ali as unidades que estão aí com tudo ok para realmente manter as exportações para lá. Então, eu queria que a gente pudesse dar uma olhada nas companhias do setor para a gente ver, né, como que fica agora o cenário para talvez captar alguma oportunidade nessa possível retomada. Inclusive, a China ainda está engatilhando, né? Mas como que você tem olhado aí para o setor? Vamos lá. Bom, primeiro aproveitar, já que eu estou com o Ibov aqui na minha tela, né, que eu acho que é uma oportunidade muito boa. Estão conseguindo ver? Para mim saiu aqui a tela. Exato, eu vou só pedir para o pessoal, vai dar uma conferida, acho que na sua conexão. Agora sim, voltou. Aí. Não voltou? Tá voltando? Tá aí? Você tá aí com a gente? Tá me ouvindo, Rodrigo? Voltou, pronto. Desculpa. Eu tô, normal. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro eu queria mostrar o Ibovespa para vocês, tá? Aproveitar que a gente está aqui, no Ibov é nossa nave mãe aqui, né? Então a gente tem o Ibovespa batendo num suporte nesses últimos dias, que foi a mínima de dezembro, não foi a mínima do ano passado, de 2022, que foi em julho, tá? Nos 95 mil pontos, em torno disso, 96 mil, 95 alguma coisa. Então a gente bateu nesse fundo. Então o Ibovespa agora, né, ele tem uma grande oportunidade com essa alta de hoje aqui, o Ibov subindo hoje 2%, a gente tem uma grande oportunidade de alta de vir testar esse próximo topo. E, para quem é mais otimista, em geral, na análise gráfica, depois que a gente tem um oco, né, um ombro, cabeça, ombro, a figura clássica, né, de análise gráfica, depois que a gente tem um oco, muitas vezes a gente tem um ocói, que é a figura oposta, ou um fundo duplo, né, que é o chamado W. Então, se a gente pensar no Ibovespa fazendo um fundo em dezembro, fazendo um topo em janeiro, fazendo um novo fundo agora em março,
a gente tem uma grande chance de usar essa distância aqui, distância de 10%, né, do topo de janeiro até o fundo agora de março, lá para cima, projetar 10%. Isso levaria a gente a romper a nossa máxima histórica, né, em torno de 125 mil pontos, 126 mil pontos. Então, assim, para quem é pessimista, isso não vai acontecer, isso foi um voo de galinha. Agora, para quem é otimista, temos grandes chances de chegar lá. Então, pensem, tá, que a gente está numa boa, uma boa oportunidade. Agora, sobre o frigorífico, setor bem desafiador. Posso começar aqui com Marfrig. Marfrig, eu tenho aqui um canal de baixo traçado aqui desde maio, desde abril de 2022. Né? Marfrig, desde então, cai 60% em torno disso. Bem complicado, na minha opinião, tem feito aí sucessivas altas, mas dentro de uma tendência de baixa. Não é um ativo que eu, para mim, compraria, apesar de ter feito um fundo duplo e poder vir testar aqui a casa de 8,60, 8,50. Então, a gente tem aí um upside de 20%. É um upside bom, mas é um ativo de tendência de baixa. Então, tem que tomar cuidado. Quer comprar? Compra, mas toma cuidado e bota loss aí, perdendo mínimas anteriores. Eu ficaria de olho, não é um ativo fácil. A gente tem também BIF, né? Minerva. BIF também é um ativo que ele tem ficado bem lateral nos últimos tempos, mas, de qualquer forma, ele fez fundo recentemente. Se a gente vê agora uma oportunidade da China, né, consumindo mais, como você falou muito bem, produtos, né, de frigoríficos, a gente tem a oportunidade de BIF subindo, rompendo 12,30, BIF vir buscar o próximo topo, e aí uma alta de 20%. Ou seja, a gente tem Marfrig uma tendência de queda, mas com uma chance de alta dentro da tendência, e a gente tem BIF no mercado lateral, mas também com uma possibilidade. Não é um setor que me anima no momento para comprar. Mas quem gosta, eu acho que a gente tem algumas oportunidades boas, sim. Maravilha. Inclusive, outro segmento que está em destaque nos mercados nos últimos dias, principalmente no dia de hoje, pode ser uma dinâmica mais de juros brasileiro do que uma dinâmica própria, claro, das empresas. No entanto, o setor de educação, nós já viemos falando sobre educação desde o final do ano passado. A gente montava ali kits para um candidato ou outro que pudesse se eleger. E eu gostaria de levantar, claro, a bola de Cogna. Como que a gente pode olhar para esse ativo em disparidade com outros players do segmento de educação? Ainda está no positivo neste ano, com pouco ganho, mas ainda no positivo. Como é que você está olhando para o ativo de Cogna? Hoje sobe bastante, pode ser uma dinâmica exclusiva, claro, da mudança dos juros no Brasil. No entanto, o que a gente pode olhar para esse ativo? Um ativo que, vez ou outra, aparece aqui nas nossas conversas. É verdade, o Cogna é um ativo bem polêmico, né? Eu já fui comprador de Cogna também, nas oportunidades, né, que a gente sempre vê, caramba, será que vai dessa vez? Cogna, que desde a máxima histórica em 2017 acumula aí uma queda chegou a cair 90% ou um pouco mais, ou seja, virou quase pó, né? Ativo que chegou de R$18, R$19, chegou a bater 1,92. Esse ano, como você muito bem falou, Cogna sobe 3%, não é uma alta tão grande, mas né, melhor do que cair. No gráfico diário, eu vejo Cogna fazendo fundo, Cogna testando aqui a mínima de dezembro de 2022, e essa é uma figura compradora. Cogna hoje subindo bem, como você muito bem falou, subindo 8%, quase 9% aqui, em virtude muito do cenário dos juros. E vou falar, se a gente confirmar que os juros realmente vão cair, e se a gente confirmar programas, né, que beneficiem o crédito estudantil, Cogna e todas as outras empresas de educação têm um potencial de um upside bem grande, e a gente até mudar, né, a nossa filosofia de investimentos no curto prazo por setor, para poder passar a investir nesses setores, com os setores mais beneficiados para a gente, com né, um potencial de alta maior. Maravilha. Inclusive, no mesmo segmento, tem outro ativo que está em movimento contrário, mesmo com a notícia boa de hoje, é uma das maiores altas, que é a Edux, ainda soma quase 25%, se não me engano, até mais do que 25% de queda no ano de 2023. Se a gente puder fazer essas análises mais setoriais, pegar um ativo de um lado, um ativo do outro, a Edux está perdendo bastante valor. Então, como é que você está olhando para esse ativo? Ativo que está no mesmo segmento, mas obedece a dinâmicas um pouco diferentes que Cogna. É verdade. Bom, a Edux hoje
para mim, pelo menos, está subindo também, né? Não sei se eu estou no ativo certo ou não, mas para mim a Dux está subindo também. Vejo um potencial também alto, apesar de não ser o mesmo negócio, como você muito bem falou, mas eu vejo potencial de alto, subindo hoje 11%. Nos últimos dias vem caindo, a gente tem aí, botando o gráfico mensal, a gente tem aí nos últimos tempos, a Dux também, desde o topo, a R$52, ela chegou a perder também próximo a 90%, mas nesse último mês, né, a Edux vem subindo, fez a figura, está fazendo a figura aqui de martelo, né, que é uma figura de reversão para alta, e temos um potencial bom também. Ó, ela está sobrevendida, a gente fala, né, usando indicadores estocásticos, ela está sobrevendida, então tem um potencial de alta também a Edux, desde que a gente tenha aí essas notícias boas em relação ao setor de educação. No momento, são setores bem desafiadores, assim como o varejo também, setor bem desafiador para a gente, assim como as construtoras também, no momento estão bem pressionados, né? Mas, uma vez a gente liberando ali na porta para elas subirem, a gente tem aí uma grande potencial de valorização, que é aquele negócio, né? É a oportunidade, né, do momento. Empresas que caíram bastante, a gente ficou esperando que elas subissem. Quantas pessoas não estão compradas aqui e não vão querer comprar mais aqui embaixo para fazer o chamado preço médio, em troca de poder, aqui em cima, de repente, né, liberar um pouquinho. Então, a gente tem uma grande chance aí das empresas, uma vez abrindo para elas a porteira fundamentalista, né, a porteira macro, a gente tem uma chance delas subirem com certeza. Desculpa, dona Débora Oliveira, até me desculpar aqui com o Rodrigo, quem está nos assistindo. Edux sobe, no entanto, eu estava me referindo à queda anual, cai mais de 26%, enquanto a Cogna sobe 3%. Então essa foi a métrica que eu gostaria de traçar ali na minha pergunta, acho que não fui claro o suficiente, peço mil perdões aí a quem estava nos assistindo no momento. Imagina. Deixa eu perguntar, catar outro setor aqui com você, viu? Só para poder a gente aí tá chegando pertinho aqui no nosso finalzinho, né, no fechamento de mercado, mas queria dar uma olhada nesse setor de aéreas que tem engatado aí altas fortíssimas, inclusive com a Azul passando a acumular uma alta anual, bem diferente do cenário que a gente vem acompanhando nos 2 últimos anos para o setor. Então, já que a gente tem esse cenário, né, aparentemente positivo agora, graficamente falando, dá para começar a se pensar realmente em altas nesse setor ou não, Rodrigo? Olha, a gente está falando aqui que, assim, eu sou analista técnico, né, mas eu também invisto, né, eu também sou comprador, né, de ações, também sou torcedor, assim como todos vocês, então eu fico naquela tensão. A gente acabou de falar de 3 setores que não são setores que eu gosto muito, porque são setores, assim, muito desafiadores e controversos muitas vezes. Então, o setor educacional, em geral, eu não invisto muito. Setor de frigorífico também é um setor que normalmente não ganha dinheiro. E setor de aviação também não é um setor que eu costumo ganhar dinheiro. Em geral, eu sou mão trocada, tá? Porque quem está assistindo a gente sabe que não ganha dinheiro sempre. Então, assim, a Azul, esse ano, ela está subindo 9%, em torno disso, 8,8%, depois dela chegar a perder 40%. Olha que surreal, chegar a perder 40% esse ano, em torno disso. Então, assim, bem complicada. A Azul divulgou aquele resultado super positivo, na minha visão. Ela transformou um prejuízo num lucro e teve no mesmo dia aquela notícia de que ela fez a renegociação das dívidas dela com os credores. Isso fez com que a Azul chegasse a ter uma alta, né, desde o dia que ela divulgou até agora, ela chegou a ter 72% de alta. Olha, imagina quem foi o sortudo que comprou nesses dias aqui. Sempre tem, né? Comprou por acaso, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, é um setor bem desafiador. Ela deu uma notícia muito boa, que ela, inclusive, vai conseguir cortar aí próximo a 3 bilhões de reais de uma economia de 3 bilhões de reais esse ano. Vai voltar ao break-even em 2023, a previsão era para 2024. Isso elimina qualquer rumor da Azul de pedido de recuperação judicial. Então, assim, poxa, só notícia boa para a Azul, tá? Então, eu acho que difícil, depois de ter subido quase 100%, comprar. Eu esperaria ela cair um pouquinho para depois pensar numa compra. A gente tem Azul, a gente tem Gol também, que também divulgou resultado. Gol também chegou a subir, mas, Gol já começa a devolver, né? Gol já chegou a subir hoje, desde a abertura, até a máxima 12%, testou máximas aqui
as máximas de dezembro e janeiro, e ela já devolve 10% desde a máxima de hoje. Então, assim, minha opinião, acabou esticando um pouco, acabou sendo uma euforia precipitada muito grande, e é um setor aqui que, na minha opinião, é também muito desafiador. Gol, nesse ano, está meio que no 0-0, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que, dependendo graficamente como elas se comportarem, a gente pode abrir oportunidade sim. Maravilha. Lembrando, os resultados da Azul vieram em linha com o esperado pela companhia, ou seja, não é nada muito espetacular, não é algo que o mercado não sabia que ia acontecer. Claro, a expectativa dos analistas era um pouco menor do que o guidance da companhia. No entanto, essa euforia ela foi muito grande nos últimos 2 dias. O ativo ganhou muito valor em pouco espaço de tempo. Rodrigo, se você puder descompartilhar, claro, a sua tela para a gente bater o último papo aqui com o investidor que está nos acompanhando. Você mencionava esse otimismo, talvez um viés um pouco mais otimista para o mercado brasileiro. Então, eu gostaria de deixar o espaço para um último comunicado, o último recado aqui ao investidor que nos acompanha. O que o investidor deve prestar atenção para a nossa Bolsa de Valores, para identificar as possíveis oportunidades que você está passando para o pessoal que te acompanha, para a gente fechar essa nossa entrevista aqui, pelo menos com uma orientação aí à galera que está nos assistindo nesse momento. Bom, acho que a gente tem oportunidade na Bolsa, em todos os investimentos boas, né, para a gente poder entrar, e eu acho que existem alguns momentos que a gente tem oportunidades muito boas. Existe a questão do timing, né? E na Bolsa de Valores, timing é quase tudo. E agora pode ser que seja uma das boas oportunidades. A gente teve uma mudança de governo, independente de quem gosta ou quem não gosta, o importante é que esse governo vai fazer um bom trabalho. Se o governo conseguir fazer um bom trabalho, e se o mundo permitir também que o Brasil volte a ficar no holofote para os investidores estrangeiros, a gente tem uma oportunidade de ouro para comprar na baixa e vender na alta, que é diferente do que muita gente faz, que é quando o mercado está subindo, agora sim eu vou comprar. Não. Ao contrário, a gente tem que comprar quando ninguém quer comprar. E agora talvez seja uma boa oportunidade que ninguém quer para a gente poder entrar. Então, fico com isso na cabeça, sempre diversificando, sempre entrando de acordo com o seu viés, o seu perfil de risco, e aí sim, com a cabeça no lugar, a gente pode aí ter resultados muito bons. Agradeço muito o convite, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Maravilha. Nós que agradecemos, Rodrigo Cohen. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, não só ao nosso fechamento de mercado, não só ao Top News, mas como todos os outros programas aqui da BMC. Muito obrigado mesmo pela atenção, por ter aceito, claro, esse grande convite da nossa equipe. Obrigado.